A paz do nosso Salvador Yahushua é o Mashiach. Aqui quem vos fala é o irmão André do canal As Duas Casas de Israel Oficial. Como já dizia o mestre, quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Meus irmãos, eu fiquei uns dias aí sem estar gravando um vídeo mais comprido, né? Devido à correria do trabalho. Mas esses dias todos que eu estava sem gravar assim um vídeo mais comprido, eu estava refletindo em um texto de Mateus capítulo 24, versículo 36 em diante. Fala sobre os dias de Noé. E nessa correria minha, eu pude ver, irmãos, que por mais que nós faça estudo, leia, busque as interpretações das profecias, por mais que a gente faça tudo isso, se nós não tiver uma vida de oração, uma vida de renúncia, uma vida de temor, uma vida de transparência diante do Criador, não adianta nada. Não adianta o homem conhecer toda a Torá, conhecer todas as Escrituras e ele não ter uma vida de obediência, de renúncia. Não adianta nada. Se nós formos analisar o que diz as Escrituras para esses últimos dias, é que o rei está voltando, que o mestre está voltando. E que o nosso Salvador realmente está voltando. Às vezes eu fico analisando, até eu mesmo, a gente fala mais, muitos cristãos, até mesmo eu e outros, fala mais do anticristo, fala mais da besta, de que Yahushua está voltando. A gente às vezes fala mais de coisas proféticas, disso ou daquilo, de que mandar, falar e mostrar para o povo que se nós não tiver uma vida de oração, de renúncia, entendeu? Principalmente de obediência à palavra, não vai adiantar de nada. Mateus 7, 21. Muitos vai dizer naquele dia, para Cristo, que pregou, que profetizou, que fez tantas coisas, e ele vai dizer: apartai de mim, que eu não vos conheço. Então, eu quero trazer esses versículos aqui, de Mateus capítulo 24, mostrando que nós estamos vivendo os últimos dias. E diz, Mateus 24, 36 em diante, quanto aos dias e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois, nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo, bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado, outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando, um no moinho, uma será levada e a outra deixada. Aqui a gente sabe claramente que quando o Mashiach disse essas palavras, ele ainda não tinha ido para o Calvário, ele ainda não tinha sido crucificado. Por isso que ele disse daquele dia e hora, nem anjo sabe e nem o filho, unicamente o Pai. Só que quando nós vai olhar, que após Mateus 28, versículo 18, quando o Mashiach ressurge dentre os mortos, o Mashiach diz: é-me dado todo o poder no céu e na terra. E a própria Bíblia revela também,
lá em Colossenses 2:9, se não me falha da memória, deixa eu estar lendo aqui para a gente não estar falando fora das escrituras. Colossenses 2:9 e Filipenses. Colossenses e Filipenses também fala. Eu vou ler aqui primeiro em Colossenses. Colossenses 2:9 diz assim: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele não é a divindade, mas nele habita corporalmente toda a plenitude de quem? Do Criador. Quando nós olhamos aqui também, para Filipenses 2:9, diz: pois o Criador exaltou a mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo o nome. Então, o Mashiach já sabe o dia, a hora e o mês que ele vai vir. Ele já sabe. Por que ele já sabe? Porque após ele ser crucificado, ressurgido dentre os mortos, o Criador deu para ele toda a autoridade, deu para ele todo o poder. E esse poder que o Criador, o Pai, deu para o Filho, um dia, depois que Cristo, lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 22 em diante, quando Cristo vencer todo o império da morte, tudo, vai pegar o poder e vai devolver para aquele que deu para ele esse poder, que é o Criador. E assim, o Criador será tudo em todo. É isso que diz as Escrituras. Mas, o que eu quero falar aqui é concernente aos dias de Noé. Por quê? Porque se nos dias de Noé o povo vivia comendo, bebendo, comprando, casando e dando-se em casamento, e eles não perceberam. Quer dizer, o povo não parou com as suas atividades. O povo nos dias de Noé não parou com seus projetos. O povo nos dias de Noé não parou de comprar, não parou de vender, não parou de casar, não parou de ser dado em casamento, não parou. E note que ali, em Mateus capítulo 24, versículo 36 em diante, ali o Mashiach está falando que o povo estava fazendo o quê? Coisas que todo ser humano tem que fazer. Quer trabalhar, quer comprar, quer vender, quer casar, casar e dar-se em casamento. Qual é a moça que não tem um sonho de casar? Qual é o jovem que realmente sabe, o valor da família, que não tem o desejo de casar, construir uma família, um matrimônio? Então, observe que o povo estava fazendo coisas que era das suas obrigação. Aí diz o texto, e eles não percebendo, veio o dilúvio. Eu sempre falo nos meus vídeos o que o dilúvio representa. Meus irmãos, quando é que o povo vai entender que não ficará pedra sobre pedra? Não foi só para o templo lá em Israel, quando o Mashiach disse, não ficará aqui pedra sobre pedra, que no ano 70 o general Tito entra lá e destrói tudo. Não só foi para aquilo. Não ficará nem raiz nem ramo, irmão. O dilúvio representa a destruição. A arca representa a salvação. A arca no tempo de Noé representava o quê? O evangelho. A Bíblia trata Noé como o pregoeiro da justiça. A arca no tempo de Noé representava o quê? O evangelho. A embarcação para se salvar do grande dilúvio que ia ter sobre o mundo. Eles não percebendo, porque eles não quiseram a arca, eles não quiseram se salvar. Eles não quiseram entrar no propósito de Noé. Eles não quiseram isso. Como muitos hoje não querem aceitar o Mashiach como Salvador. Não aceita a palavra do Criador. Entendeu?
está preso dentro das suas filosofias, dentro das suas religiões, dentro dos seus dogmas, das suas doutrinas, está presa em argumento de homem, né, que gosta só de filosofar, mas não quer realmente ter uma vida com Mashiach. Estou falando uma vida com Mashiach, não uma vida com sistema religioso, nem com a placa de uma denominação. Não é isso que eu estou falando. O Mashiach não mandou estabelecer denominação, o Mashiach não mandou estabelecer ministério, não mandou estabelecer essas coisas. O Mashiach mandou ensinar a palavra. O Mashiach sempre construiu a sua igreja formada de pessoas. Uma hora na Galileia, outra hora em Cafarnaum, outra hora na Judéia, outra hora em Tiro e Sidom, entendeu? Outra hora no monte, outra hora no pátio do templo, entendeu? Outra hora em todos os lugares, na beira da praia, no barco. Ali estava a igreja. Ele diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, aí está ele presente no meio. Esse é o congregar. Esse é o congregar. Onde tiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, está congregando. Aí está ele no meio. Entendeu? Então, quer dizer, o Mashiach mostrou bem claro que a arca era a salvação para aquele povo, a qual eles rejeitaram. A qual eles rejeitaram. E o dilúvio representa o quê? O dilúvio representou a destruição que eles não estavam esperando. O dilúvio representa a destruição que sofreu naquela época e o que vai acontecer nos nossos dias atuais e muitos não estão esperando. Muitos acham, eles têm um ditado que diz, morreu, acabou, nada, nada, nada. O apóstolo Paulo já deseja ser despido desse corpo, dessa matéria, para estar com o rei. E aí? Eclesiastes 12:7 diz que o pó, que é a carne, volta para a terra como era, e o espírito volta ao Criador que o deu. E aí? Então, quando nós olhamos para o dia de Noé, dentro de Mateus capítulo 24, nós conseguimos entender que a arca representava a salvação. Só 8 pessoas foram salvas, fora os animais. Só que eles não perceberam, veio o dilúvio e levou a todos. O que é que está escrito em Malaquias capítulo 4? Malaquias capítulo 4 diz que os dias que está para vir os abrasará, de sorte que não deixará nem raiz, nem ramo. Nem raiz, nem ramo. Versículo 2 diz o quê? Mas para vós, para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça. Salvação trará debaixo da vossa asa. Sairá e crescerá, né, como o bezerro do cevadouro. É assim. Não vai ficar. Quando nós olhamos para Apocalipse 11, depois que as 2 testemunhas que representam judeus e gentios espalhados nos 4 cantos desta terra, as 2 testemunhas de Apocalipse 11 representam judeus e gentios espalhados nos 4 cantos desta terra, dando testemunho. É tanto que lá diz que quando acabar o seu testemunho, a besta que sobe do abismo fará guerra e os vencerá. Por quê? Que a besta que sobe do abismo fará guerra e os vencerá. Porque deixa bem claro, quando acabar o seu testemunho. Quando foi que acabou o testemunho de Noé? Acabou o testemunho de Noé quando ele entrou na arca e o Criador fecha por fora ali. Acabou o testemunho, não teve como Noé falar mais. Porque Noé entrou na arca. A partir do momento que Noé entrou na arca, já acabou o quê? O testemunho de Noé. O testemunho de Noé, o Criador fechou por fora, veio o dilúvio. O que é que vai acontecer com as 2 testemunhas? Quando acabar o seu testemunho, acabou o testemunho, significa o quê? Significa que vai vir a perseguição, porque acabando o testemunho das 2 testemunhas, é a proibição de proclamar o evangelho do Mashiach, a palavra do Criador. É a proibição que vai ter. Acabou o testemunho. Acabou o testemunho. Como é que nós vai ser testemunho se não falar? Testemunho tem que falar. Testemunhar o que viu, ou o que ouve, ou o que sabe.
entendeu? Vai acabar, vai ter leis, decreto que vai proibir a pregação do evangelho, a pregação da palavra do Criador. Você entendeu? O sacrifício contínuo será tirado. Tirado na metade da semana, o sacrifício contínuo será tirado. E o que é o sacrifício contínuo? A pregação do evangelho, a proclamação da palavra do Criador e a convenção de alma. Vai ser tirado isso e vai vir as perseguições. Entendeu? Vai vir as perseguições. Nem todos vão morrer, mas muito será morto. Outro será preso, outro será levado a cativeiro, entendeu? É isso que a profecia mostra. Então, esse é o tempo de nós se preocupar, com nossos afazeres, com as nossas coisas. Sim, nós temos responsabilidade, sim. Nós temos responsabilidade. Mas a gente temos que ter essa responsabilidade sabendo em quem nós temos crido, em quem nós serve e para onde nós vai. A salvação não é por mérito de ninguém. A salvação não é pelos méritos de homem algum. A salvação é um dom do Criador. É de graça. É pela graça sois salvos. Isso não vem de vós. É dom do Criador. Não vem das obras para que as pessoas se gloriem. Entendeu? Já pensou se a salvação fosse pelas obras? As obras ajudam, contribuem também para a salvação. Abraão foi justificado pelas obras. É isso que revela a Santa e Sagrada Escritura. Então esse é o tempo de nós se achegar mais às coisas do Criador. Pregar mais, evangelizar, falar que o rei está voltando, como diz lá em Apocalipse. O que é santo se santifique mais. O que é limpo, limpe-se mais. E o que é sujo, suje-se mais. Então a destruição, o dilúvio ali, representa a destruição. Hoje a gente vê aí humores de guerra, ainda que tenha guerra lá na Ucrânia, e a Rússia e a Ucrânia ali, mas a gente vê os humores de guerra. E essas armas que eles falam aí, potente, nuclear, imagina. Quando você pega lá, 1 Pedro capítulo 3, se não me falha a memória, você pode ver. Você pode ver que não vai ficar, o céu vai ser desfeito. Entendeu? Os elementos ardentes será desfeito pelo calor, a terra e tudo aquilo que nela há vai ser desfeito, vai ser queimado, vai ser destruído. Isso representa a destruição, mesmo dilúvio. Lá foi de água. Agora vai ser com o quê? Com fogo. Ah, mas não pode ensinar isso, não pode pregar isso. Nós temos que estar preparados, porque o Criador vai nos salvar no momento da destruição. Essa carne aqui, ó, não entra no céu, não. Essa carne aqui não entra na glória, não, como está lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 50. Carne e sangue não pode herdar o reino do Criador. Tem muita gente que quer ir nesse corpo. Ah, eu vou estar aqui andando no avião, porque o avião... o povo vai, o avião cai, o ônibus, o motorista é crente. Não, para com isso, irmão. Para com isso. Aqui diz que um será tomado, 2 homens estão no campo, um será tomado e o outro deixado. Sabe aqui quem é aqui? As mesmas pessoas. É a mesma pessoa. O homem é formado de 2, não de 3. Quem diz por aí que o homem é formado de 3 não conhece as escrituras. O homem é formado de 2. Então, quando diz que um será tomado e o outro será deixado, está falando da mesma pessoa. Quem é que vai ser tomado? O espiritual, o de dentro. Quem é que vai ser deixado? Aquele que Cristo disse. O espírito é o que vivifica, a carne para nada presta. As palavras que eu digo são espírito e vida. Evangelho de João 6, versículo 63 em diante. Entendeu? A carne não serve para nada. Paulo disse, eu já quero me despedir desse tabernáculo e eu estar com o rei. Porque eu nesse tabernáculo eu estou ausente dele. Para se cumprir o quê? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19. Se esperamos em Cristo só para essa vida, somos mais miseráveis dentre os homens. Então o homem é formado de 2. Está lá no Jardim do Éden. Quando o Criador fez o homem da argila, do pó da terra, fez o homem e soprou nas suas narinas.
o fôlego de vida. E o texto lá diz, e o homem passou a ser alma vivente. Alma vivente. Então o homem não é formado, tem alguns que falam, o homem é tricotonista, corpo, alma e espírito. Nada disso, o homem é formado de dois, de corpo e espírito. A alma e o espírito, tudo é a mesma coisa, porque a alma também fala de pessoas. A alma também fala de pessoas. Quando é que a alma também fala de sangue. A vida também está no sangue. Quando é que o povo vai entender isso, que o homem é formado de dois? O homem é formado de dois. Eclesiastes 12, 7. O pó, a matéria, volta para a terra e o espírito volta ao Criador que o deu, porque lá no Gênesis ele soprou o fogo de vida, o espírito. Entendeu? É isso. Rebeca, quando ela, a mulher de Jacó, quando está tendo ali Benjamim, nasceu, colocou filho da Dores, né? Rabone. A Bíblia fala claramente que a alma dela saiu. O espírito. O espírito. Assim como o corpo sem o espírito está morto. É isso que revela as escrituras. Entendeu? É isso que revela as escrituras. Então o homem é formado de dois. Então quando diz aqui em Mateus 26, 24, versículo 40, que diz, 2 homens estarão no campo, será levado um e deixado o outro, é a mesma pessoa. Passou tempo para mim entender isso, mas o Espírito do Criador me revelou que é a mesma pessoa. Por quê? Porque está dentro das Escrituras. Entendeu? Das Escrituras. O único que não teve, escute bem isso aqui, o único que ressuscitou no mesmo corpo, agora passou de um corpo glorificado, foi o Machia. Machia. Por quê? Para se cumprir a profecia do Salmo que o salmista disse. Né? Não permitirá que o corpo dele seja decomposto. O teu santo não viu a corrupção, nem o seu corpo entrará em decomposição. Entendeu? Coisa maravilhosa. Então, esse é o tempo. Esse é o tempo de quê, irmão André? Esse é o tempo de nós orar mais. Esse é o tempo de nós se esforçar para jejuar. Esse é o tempo de nós abandonar o pecado que tão de perto nos rodeia. Em todos os sentidos. Entendeu? As tentações, as escrituras revelam que não vem tentação sobre nós, senão humana. Esse é o tempo de nós se abster, eu estou me incluindo, de toda aparência do mal. Esse é o tempo de nós temer, entendeu? Guardar a palavra, entendeu? Viver numa vida de temor e tremor, de sinceridade, uma vida de honestidade, uma vida de transparência, uma vida de sim, sim e não, não. Pedir para o Criador colocar em nós a cada dia domínio próprio, para que a gente possa controlar esse leão que está dentro de cada um de nós e essa leoa que está dentro de cada mulher cristã. Pedir esse domínio para o Criador, nos dar domínio próprio, para a gente conseguir dominar e vencer essa luta espiritual que está dentro de nós. Gálatas capítulo 5. A carne contra o espírito contra a carne, e opõe um ao outro para que a gente não venha fazer o que nós deseja fazer, que é a vontade do Pai, que é fazer a vontade daquele que nos chamou. Então, com os irmãos, se essa mensagem trouxe um alerta para você, uma edificação para a sua vida, compartilhe os nossos vídeos aí. São simples. Aqui nós não estamos atrás de ganhar dinheiro, não. Aqui nós estamos atrás de pregar a verdade, porque dinheiro nós ganhamos trabalhando com honestidade, com sinceridade, com transparência. Que o Eterno assim vos abençoe, em nome do seu Filho, Yahushua, é o Mashiach.